dizia o nosso saudoso Milor Fernandes que o planejador econômico é um sujeito que colhe antes de plantar. Mas vamos combinar, outra tarefinha difícil levar um planejamento financeiro até o fim. E que atire a primeira moeda quem nunca se descontrolou num momento de empolgação. Hoje a gente vai conversar sobre economia familiar e esse planejamento tão necessário que afeta profundamente a vida de qualquer família. E eu sugiro que você tenha em mãos papel e caneta para anotar algumas dicas e exemplos. Para essa conversa, a gente convidou a Luciana Fior, coach financeira, Diogo Reis, jornalista autônomo, e Adriana Gabriel, psicóloga clínica. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente Obrigada no pelo estúdio. convite. Adriana, você é psicóloga clínica e que trabalha com uma área ampla, entendendo o indivíduo como um todo. Que, na sua opinião, caracteriza, que aspectos psicológicos levam uma pessoa a ter uma dificuldade maior na hora de lidar com as finanças? Autoestima. Autoestima? Porque muitas vezes a gente vive numa sociedade que valoriza muito o consumo. Então, algumas pessoas precisam ter para ser. Quando a sua autoestima não está muito bem sólida, você fica muito movido pelo olhar do outro, a opinião do outro, o que o outro vai pensar de mim, o que vai achar, como eu me apresento, onde eu moro, o carro que eu tenho, como eu visto. Então, isso, na verdade, a gente percebe o consumo muito como uma função psíquica, né? E acontece, às vezes, muito compensatória. Você quer uma frase que as pessoas surfam e vão embora nessa frase? Eu mereço. Ah, trabalhei tanto, estou tão cansada, eu mereço. O Diogo já está rindo mês... Não, mas em cima do eu mereço, né? As pessoas vão embora. Agora, a gente vai voltar para esse aspecto, só para a gente trazer o pessoal todo aqui para a conversa. Luciana, você hoje dá palestras sobre planejamento financeiro, mas não foi sempre assim, né? Você já passou por essa dificuldade também. Como é que foi mudar de um ponto a outro, né? Da dificuldade ao ensinamento para o próximo com a sua experiência? Essa mudança, criar esse trabalho para mim veio um pouco dessa minha história, dessa minha trajetória. Ter percebido o quão difícil era fazer isso sozinha, provocar uma mudança na sua vida financeira sozinha, sem ajuda. Tem muita informação, às vezes a gente vê algumas informações que parecem tão claras, gaste menos do que você ganha, ou anote seus gastos, e aquilo de alguma maneira não funciona para a gente. Então eu comecei a perceber que tinha alguns segredinhos ali, e eu fiquei com vontade de contar esses segredinhos para as pessoas e decidi então trabalhar com isso. Então, eu fiz uma mudança na minha vida, eu comecei a ajudar as pessoas que estavam próximas, percebi que isso dava resultado, falei, opa, peraí, então... E deve ter procura, né? Porque tem sempre gente precisando desse apoio, né? Tem bastante, bastante. Diogo, você é autônomo, consegue manter o planejamento lá rigorosamente? Rigor, eu acho uma palavra um pouco forte, assim, mas a autonomia tem me satisfeito bastante. Porque acho que o prazer, né, a realização profissional, ela vem de uma maneira mais intensa, mais completa. E toda a liberdade que a gente tem, né, essa autonomia mesmo que a gente tem que vir acompanhada de muita disciplina, papel e caneta mesmo, e muita consciência, para você conseguir, para você não se enrolar, assim. Mas como é que planeja a finança, gente, quando você não sabe exatamente como você vai estar financeiramente no mês seguinte ou quanto você vai ganhar? É possível isso? Eu acho que é. Eu acho que a consciência ajuda muito nisso. Você criar metas, né? Você tem que ter suas grandes metas, suas pequenas metas, alguns prazinhos a cumprir. Você tem que tomar conta, né? Quando você se torna o seu patrão, você tem que fazer o papel chato do patrão também, né? Não é só ter o horário flexível e a coisa boa que geralmente quem é funcionário inveja do patrão, né? Você tem que Quando fazer entrar uma mais, dá uma juntar ali um pouquinho, né, gente? Tem que fazer a parte chata, né? E de alguma maneira a gente sabe quanto vai ganhar, né? Às vezes eu pergunto para os meus clientes assim, você acha que vai ganhar 5 mil? Não, 5 mil não. 4? Não, 4 não. E 1.000? 1.000 com certeza. Então, de alguma maneira, a gente tem um balizador. Então, considerar isso como a referência. Se for menos, o imprevisto é pequeno. Se for mais, muito bom. Mas tem uma referência, mesmo quando a gente é autônomo, não tem? Eu também vivo isso, né, no consultório. A clínica ela é sazonal. Por quê? Época de festa, Natal, férias, paciente também tem sua vida. Né? Né? Ninguém tem mais problema. Até 15 de dezembro as pessoas... Todo mundo com 13º e agora eu mereço. E nós não, né, psicologia Gabriel? clínica. Exatamente. Então, assim, mas até 15 de dezembro a gente ainda consegue manter uma clínica estável, né? Da partir daí, é muita festa de fim de ano, muito almoço, viagens, férias, janeiro, julho também. Então, a gente tem uma clínica mais previsível, assim, entre março e junho, e depois entre agosto e até início de dezembro. Então,
um dos segredinhos, né? É você ter uma reserva para entre a safra. Você não pode... Você já sabendo que em dezembro geralmente isso acontece, você não pode já se organiza contar com aquele dinheiro de março. Ano, né? Isso, exatamente. Você já aprendeu com a experiência. Claro. Então, se você pegar o que você, em 12 meses, né, os meses de melhor rendimento e menor, e fazer uma média, você mais ou menos vai ter uma noção do que realmente qual é o seu rendimento real. E sempre poder ter sempre... Eu aprendi também, esses debates são ótimos, né? A gente aprende muito uns com os outros. Eu fiz um também que eu aprendi com um consultor financeiro, que ele dizia, a primeira conta do mês que você tem que pagar é a sua. Não é interessante? Você recebe condomínio, luz, água, e você não lembra de se pagar. Exatamente. Quando você cria o hábito de você receber o pagamento, você faz uma reserva, não importa, pode ser R$50, R$100, R$1.000, de acordo com a sua possibilidade. Mas crie isso como um hábito. Se pague primeiro, depois, bom, a partir daí eu vou organizar para a diferença. Diogo, você já viveu aquele eu mereço que a Adriana citou ali? Com certeza. Um eu mereço básico na sua vida, assim? Eu acho que o mereço básico é diversão mesmo, porque acho que todo mundo merece a diversão, só que ela também tem que ser controlada. É aí que eu falo que entra a parte da consciência, entendeu? Se eu sei que, se eu mereço, realmente, se eu estou merecendo extrapolar um pouquinho, eu tenho que estar preparado para encurtar, igual cobertor curto, né? Então, eu tenho que preparar, se eu puxei para cá, eu tenho que preparar para sentir frio no pé ali na frente. Então, é assim que eu me organizo. Pode não ser uma matemática exata, né? Porque eu tenho lá, eu me rendo um pouco a emoção também, mas eu sei que eu tenho que compensar. Também, né? Porque senão a vida fica muito robótica, assim, muito racional. Acho que um pouquinho de emoção não vai fazer mal a ninguém. Então, eu acho que você tinha feito uma pergunta anteriormente, se ele conseguia manter um planejamento, assim, adequado, né? E eu vou te falar do meu lado mesmo, psicológico. A vida não é assim. É o mundo emocional que nos governa. Você não tem a mesma emoção os 365 do ano. Tem dia, e mesmo ao longo do dia você oscila. E esse movimento compensatório, que ele é até salutar, né? Quando você está mais triste, mais ansioso, você tenta compensar com coisas que lhe dão prazer, né? De várias formas, não só de bens materiais, às vezes as pessoas buscam até em outras coisas, enfim. Essa oscilação ela é natural, mas vamos lembrar do eu mereço, que é o nosso contraponto, né? Quando a gente atende, que realmente você merece uma grande viagem de férias com a sua família, mas você também merece uma noite tranquila, um sono tranquilo, porque uma pessoa endividada, ela não dorme, né? Ela tem insônia, ela começa a ter hipertensão, né? Que pode levar a outras doenças que nós chamamos de comorbidades, as doenças que vêm juntas, né? Já afeta realmente diabetes, não só a vivência familiar, como a própria saúde, né? Porque o que a gente trabalha, assim, claro que aquele momento do prazer é maravilhoso, mas não podemos deixar de olhar a consequência. Luciana, qual é, na sua opinião, o desafio mais frequente? Então, pegando até esse gancho do eu mereço, tem uma dica. Né? Tem uma dica legal para isso, assim, porque você falou da viagem das férias. Eu mereço uma viagem de férias. Mas as pessoas nem sempre têm isso de uma forma muito clara. Os meus clientes dizem assim, eu queria ter dinheiro para viajar. Mas viajar para onde? Nem sei direito, eu não tenho dinheiro, então nem defini. Se você define claramente o que você merece, eu mereço uma viagem de férias, para onde, quando, né, quanto vai custar. Se você tem isso muito claro, você vai ter um plano para guardar dinheiro. Então, eu sei que daqui a 10 meses, se custa R$6.000, eu guardo R$600 por mês. Pode parecer difícil ter R$6.000. Mas pode não ser tão difícil ter R$600. E aí vai buscar uma renda extra. Eu mereço ter um controle financeiro também para ter tranquilidade nessa viagem, né? Agora, a gente foi conhecer uma família que viveu uma situação bem complicada e a gente trouxe para mostrar como é que isso acontece na realidade. E eu quero trazer essa matéria para a gente depois poder comentar e utilizando-se desse exemplo e mais toda a nossa vivência aqui. Então, no próximo bloco, você vai conhecer essa família que, a partir de um curso de planejamento financeiro, mudou profundamente seus hábitos e filosofia de vida. A gente volta rapidinho, não sai daí. Estamos de volta conversando sobre economia familiar. E agora você vai conhecer o Marlon e a Bianca, que mudaram alguns hábitos na hora de gastar. A falta de planejamento financeiro quase conseguiu separar o Marlon e a Bianca. Com 2 filhos pequenos e atendendo aos apelos do consumo, o casal passou por um processo de endividamento que durou 3 anos. Hoje, eles aprenderam com os erros do passado. A gente começou, sem educação, consumo indevido, consumo excessivo, na base do eu mereço. Eu mereço tudo, eu mereço viajar, eu mereço ter uma casa, eu mereço ter um carro.
E como qualquer brasileiro, né, sem educação financeira, a gente acaba colocando os pés pelas mãos, gerando uma tormenta, né, a ponto de você escolher qual é o boleto que tem que pagar. Imagina, 2 filhos, uma mulher consumista e um para pagar todas as contas. Então, você nunca quer falar não pro seu filho. Essa parte emocional de não conseguir falar não, ela te boicota muito. Porque assim, imagina um cenário que você não sabe o quanto você tem disponível, quais são as suas obrigações, e aí seu filho te pede alguma coisa. Ah, pai, eu quero ir no parque, eu quero viajar. E aí o teu sentimental toca forte, você acha que pode fazer aquilo, mas na verdade não pode, e aí você acaba se comprometendo com mais uma despesa. No final do mês, quando você olha todo esse conjunto de despesas, você fala, meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou conseguir pagar tudo isso? Quantas vezes você para e fala assim, cara, mas o dinheiro já acabou. Por que acabou? Acabou porque você comprou um monte de coisa que não deveria, seu armário tá cheio, mas você mesmo assim comprou mais uma blusa. E às vezes as coisas mais simples é que dão um rombo maior no teu orçamento. O que a gente percebeu era, a gente ia sair, eu e ele, sem as crianças, mas nós comprávamos o café, o chocolate e essas pequenas coisas no final do mês era uma despesa bem maior até do que uma conta de telefone. A gente não tinha a menor noção para onde ia o dinheiro. O grande vilão era o cartão de crédito? O cartão de crédito ele começa a ser o inimigo rival, né? Igual a Kryptonita com o Superman. E aí toda válvula de escape vai para o cartão de crédito, né? Se você não tem dinheiro, ele te dá o poder de agora eu tenho dinheiro, então eu vou gastar. Essa foi uma tarefa bem difícil. Vocês chegaram a ficar negativados? Sim, é uma sensação horrível, você não consegue dormir direito, você fica estressado, você briga em casa, você não tem cabeça para trabalhar. E aí você receber aquela carta, né? Quem já recebeu sabe como é, de seu nome está negativado, é meio que o fundo do poço. Você vê, nossa, que ponto que eu cheguei. Bianca lembra de um episódio que a fez despertar para a situação que estavam vivendo. Teve um dia que a gente precisava comprar um presente para um amigo próximo, muito próximo do meu filho, e eu olhei para o Marlon e falei, a gente não tem condições de pagar isso. E aquilo doeu em mim, doeu nos meus filhos, porque a gente queria dar um presente, e eu falei para ele, não tem como. O nosso filho ficou triste, e a gente falou, se a gente continuasse nesse processo, a gente poderia continuar as brigas dentro de casa, porque endividamento, dívida, gera briga com o casal, gera desconforto com seus filhos. E eu falei, ou a gente muda, ou a gente vai acabar se divorciando. A gente sentou, quebrou todos os cartões de crédito, literalmente, renegociamos a dívida, que não foi nada fácil. Cortamos de ir no cinema, ficávamos em casa vendo filme. Ao invés de ligar os 2 ar-condicionados, nosso quarto, o quarto das crianças, todo mundo dormia no mesmo quarto quando estava no calor do Rio de Janeiro. Mas ainda assim não foi suficiente e eles precisaram pedir ajuda externa. Quando a gente identificou que estava no fundo do poço mesmo, que o salário faltava muito para pagar as contas, a gente buscou ajuda na Escola de Educação Financeira aqui do Rio de Janeiro, que é uma escola pública, porque nem dinheiro a gente tinha para poder pagar uma pessoa. A nossa equipe foi conhecer a instituição que é administrada pelo Fundo de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, a Rio Previdência. No primeiro momento, os casais, quando chegam, percebem que podem juntos aprender um pouquinho mais sobre a gestão das finanças da família. E eu acho que foi isso que eles tiveram nesse primeiro contato com a escola. Um pouco do que eles já esperavam e um pouco do que a escola fala sobre a importância da família estar junto na organização financeira. Quando a gente chegou na escola de educação financeira, né, a gente fez o primeiro curso que era como organizar a sua vida familiar pessoal, a gente viu que assim, o básico que a gente não fazia, que era anotar receita e despesa. Quando você anota receita e despesa, né, esse é o alicerce, né, é o mais simples, você já consegue ver, poxa, eu estou ganhando X e estou gastando Y, eu não posso fazer isso. O que eu tenho que fazer para mudar isso? E aí foi a hora de colocar em prática o que eles aprenderam. Então, desde pegar roupa que a gente não utilizava para vender no brechó, a gente começou a fazer pizza em casa e a gente percebeu que era super importante e por muito tempo complementava a nossa renda e foi fundamental para a gente reerguer a nossa situação. Como é que seus filhos lidam com o dinheiro? A gente mensalmente senta com as crianças quando a gente vai fazer o nosso planejamento de pegar todas as contas. A gente senta com os 2. Não é porque o Guilherme tem 5 anos que ele não participa disso, porque o Lego que ele quer, o brinquedo que ele quer, tá lá, tem que estar lá nas despesas, né? O maior, que tem 13,
A gente vê que ele tem essa maturidade e que ele está se formando um adolescente, né, consciente. Não é um adolescente que não tem valor, né? Ele consegue enxergar o quanto ele precisa se relacionar bem com o dinheiro para que ele tenha uma vida próspera. E agora, depois de todo o curso, depois de muito estudar, a gente está com a gente não tem dívidas atualmente, a gente tem uma caixa, a gente tem a nossa reserva. Tudo que a gente aprendeu, a gente conseguiu colocar em prática e ajuda hoje também outras pessoas com as mesmas orientações e dicas. E a gente tenta, ao máximo, não fazer com que os erros passados voltem. Estamos de volta conversando sobre economia familiar. Comigo no estúdio, Adriana Gabriel, psicóloga clínica, Luciana Fiô, coach financeira, e Diogo Reis, jornalista autônomo. Gente, a matéria traz várias questões, umas aqui a gente até já discutiu no primeiro bloco. Agora, eu queria primeiro falar contigo, Adriana, sobre a escola, né, de educação financeira. Você faz um trabalho lá. O que você percebe em quem busca esse trabalho na escola? São todos com esse mesmo perfil desse casal que a gente viu? Ou algumas pessoas com uma diferença maior, como a questão de ganhar muito menos do que precisa para manter um padrão de vida que considera razoável? Esse trabalho é delicioso, né? Já estou lá há 4 anos, cada turma é uma turma, você tem de tudo em sala, tem os filhos super conscientes, porque a mãe não tem controle, vai buscar ajuda para a mãe, esposa para a esposa e vice-versa. Alguns casais, né? Muitos jovens também, que percebem isso, né? Se descontrolaram e não sabem muito como sair disso sozinho. Como falou muito bem a Luciana, é difícil sair sozinho, principalmente se é uma ajuda profissional dessa área psicológica. As pessoas buscam poder entender. Eu sempre começo a minha palestra, o título da minha palestra são aspectos psicológicos que favorecem o endividamento. E eu começo perguntando para cada um, até para criar um clima, né, mais gostoso em sala, o que te atraiu, né? Quando você viu esse título no site, por que você se inscreveu? O que te motivou? E aí já começa, né? Cada um já começa a se abrir, aí um aluno já contribui com a história do outro, conta a sua história e fica muito bacana. E as pessoas falam isso também, tem que ter um estranhamento, né? O que está acontecendo comigo? Por que eu estou assim? Eu tive uma história pessoal, assim, muito interessante nisso, porque realmente você resolver um problema sozinho, muitas vezes é difícil. Eu tive uma série de problemas pessoais consecutivos, assim. E quando eu vi, foi a primeira vez que eu me enrolei financeiramente, eu tive que pedir socorro, né, ajuda, família, não sei o quê. Eu percebi que eu não estava bem. Só que antes de buscar, no desespero, primeiro busquei ajuda financeira com meu pai. Aí ele falou assim, e eu não estava com paciência para conversar, e ele falou o seguinte, filho, tem 2 coisas que eu posso fazer por você. Uma é te ajudar, outra é te dar dinheiro. Eu falei, pai, eu preciso de dinheiro. Não estou conseguindo conversar. Tá bom, ele falou, me deu exatamente o que eu precisava para pagar um cartão de crédito, que eu acabei me enrolando. Aí depois, no mês seguinte, eu estava enrolado de novo. Eu falei, pai, agora eu aceito ajuda. Ele falou, meu filho, você não está bem. Entendeu? Eu posso te ajudar agora também, de novo, para você não se enrolar com juros, mas você precisa de ajuda. Aí acabou demorando por sérios fatores pessoais, mas a minha vida começou a se organizar quando eu busquei ajuda, quando eu busquei terapia, porque eu vi que eu estava enfrentando um momento, a minha ansiedade saiu do controle, eu estava em depressão. Tem sempre um momento de virada, assim, que a gente percebe que o que a gente está precisando não é dinheiro, a gente está precisando de alguma outra coisa que talvez a gente nem saiba o que não é material, e que talvez um psicólogo, um coach que está ali apoiando, né, estimulando, buscando respostas, a gente consegue essa resposta e fica muito claro. Atinge muito realmente a relação afetiva, né? Sim, esse desequilíbrio, né? Atinge todas as áreas, assim. Eu costumo dizer que o resultado do trabalho de coach de finanças não é só na vida financeira, é na saúde, porque tem gente que não dorme, daí não se alimenta direito, ou às vezes querendo economizar e vai ter uma alimentação ruim, e talvez aquela não seja a prioridade em economizar, não é na alimentação, está gastando com outra besteira. Impacta os relacionamentos, o relacionamento em família. Então, assim, abrange muitas áreas. E a educação dos filhos, né, gente? Porque se seu pai te educou, nesse momento ele reforçou a sua educação financeira, mas a questão da mesada, do dizer o não também, né? Ela fala muito da frustração dos filhos,
filhos, né? Mas essa frustração faz parte da educação, né? Sim, essa herança, inclusive, acaba passando de geração em geração. Eu estava brincando, quando vocês me perguntaram sobre a pronúncia do meu nome, Luciana Fiot vem de uma família suíça endividada que veio para o Brasil. Então, até que ponto, né, eu tenho uma herança aí de gerações e gerações, o quanto isso realmente passa. Eu estou assim brincando, mas se os pais têm um descontrole financeiro, os filhos provavelmente vão ter, os netos provavelmente vão ter. Então, precisa romper aí essa genética. Quebrar os cartões é um rompimento radical? Só um pouquinho, Luciana, só... Sim, completar o que ela estava falando. Essa herança que você fala não é só aprendida no comportamento. Os estudos mostram que ela é genética. Sim, exatamente. E você não precisa ter a mesma dicção. Ou seja, porque isso é o comprar compulsivo é um transtorno do impulso, né? Do grupo dos transtornos do impulso. Como a internet compulsiva. É incontrolável, né, Adriana, para algumas compulsivo, pessoas. O álcool, o tabaco, as outras drogas, é tudo do mesmo grupo. Estamos falando do mesmo cleptomania, tudo do mesmo grupo. Então, os estudos mostram que se você tem um membro na família que tem alguma dessas adicções, você tem mais, né, uma carga genética com mais potencial para desenvolver do que quem não tem. Então, não é só uma herança, como você fala, porque foi aprendido na família. Não é só a questão do comportamento da observação. É real. É mais profundo. Quando você quebra financeiramente, você quebrou. Você precisa de um osso. Você precisa se engessar. E se engessar não ter cartão de crédito, não ter cheque especial, né? Mudar a vida. Eles tiveram essa família muito bacana, né? Porque ela entendeu isso. Vamos ficar uma época sem ir ao cinema assim, fazer pizza em casa, né? Ser criativo. Né? Assim, esse programa é para o Brasil todo, imagino, mas quem está aqui no Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, a gente tem 1000 opções de lazer interessante. Não só isso, tem vários centros culturais gratuitos, né, eventos gratuitos na cidade, é só procurar, se informar, pode ser criativo. E esse período, né, os casos clínicos que você fala, né, que a gente vibra, os pacientes que tiveram muito complicados, não foi só o teu caso é brando perante o que a gente vê. Ele tinha quem pedir socorro, né? Tem gente que realmente chega no fundo do poço e não tem quem pedir socorro, aí você começa, depois que você estoura os pedidos lícitos, vamos dizer, que são parentes, amigos e o crédito lícito, você muitos buscam os créditos ilícitos, que sofrem outro tipo de ameaça e que é muito mais grave. E tem hora que começa essas pessoas perder o próprio patrimônio em função disso, né? Dilapidar o patrimônio, que é realmente extremamente frustrante, né? E essa autopercepção é que é bacana. Por que eu falo muito da autopercepção? Porque tem um grupo que é difícil chegar no consultório. Sabe qual é esse grupo? Os verdadeiramente muito ricos. Por quê? Porque a compra compulsiva não gera uma dívida. Não teve aquele baque. Não tem um baque. Então, a pessoa pode comprar 200 pares de sapato, mas ela tem que ter uma percepção e falar, para quê, né? Em função do quê? Em nome do que eu estou fazendo isso? Para quem? Aí eu acho que a gente volta lá para o começo do programa também, né, Adriana, do que você trouxe com relação a essa sociedade de consumo e da necessidade de você se autoafirmar com o consumo, do status, enfim, que tudo isso leva a toda essa problemática que a gente acaba vendo, que é muito comum, né? E pouca gente fala a respeito, né? Nas redes sociais está todo mundo muito bem, né? Mas às vezes está passando por um problema profundo, né? E viajando o mundo e tal, e a gente não sabe o peso que teve financeiro na vida dessa pessoa. Agora, a gente está chegando ao final do programa e eu quero guardar um tempinho para quem está assistindo a gente. Eu sugeri até que guardasse lá papel e caneta para anotar. Eu queria uma sugestão de vocês, ou, se vocês preferirem, uma dica de como identificar que se está perdendo o controle nesse momento. Uma dica de como sair desse descontrole e de percepção de que é um momento de frear e buscar uma ajuda. Luciana, começa com você. Eu queria dar uma dica complementando o que a Adriana falou sobre essa questão da gente ter bem claro o que a gente quer e o que a gente merece. Porque na hora de engessar e cortar o cartão de crédito, cortar o cheque especial, mudar o estilo de vida, isso é muito ruim. Então fica muito sofrido. Então a minha dica é que você crie um desejo lá na frente, não é viver no futuro, porque viver no futuro causa muita ansiedade, mas é olhar para frente e dizer assim, bom, eu queria, por exemplo, conseguir fazer uma viagem com a minha família. Definir claramente a viagem, se imaginar, conversar com os filhos, olha como vai ser legal. Para a gente fazer isso, a gente vai precisar fazer essas coisas aqui. E aí colocar o gesso, e aí quebrar o cartão de crédito, e aí fazer as concessões. Porque se eu acordo todo dia de manhã para pagar as minhas dívidas, se eu acordo todo dia de manhã sabendo que eu vou ter que abrir mão de coisas que eu gostava para conseguir quitar minhas dívidas, isso é muito ruim. Mas se eu acordo todo dia de manhã para fazer essas concessões, para que daqui a algum tempo, X tempo, eu faça viagem para a Disney, por exemplo, aí vai ser legal, aí os filhos vão pedir pizza em Olha casa a compensação e ver o filme. aí, né? É isso aí. Aquela que a gente quer tanto. É isso Diogo. aí. Desculpa.
A gente tem que estar sempre se observando, né? Tem que ter muita consciência. O meu segredo particular é ter consciência do que eu estou fazendo. Então, assim, se você está merecendo, você acha, né? Toda hora você faz uso do eu mereço, e seus problemas continuam, sinal que isso não é solução, né? Então, você merece tranquilidade, né? É lembrar que você merece tranquilidade. O que você merece é uma solução ali, então aí você começa a buscar ajuda que está dentro do seu alcance, né? Conversar no seu seio familiar, com seus amigos e achar uma solução verdadeira, efetiva para aquilo, e não ficar empurrando com a barriga, né, nesse paliativo que é o eu mereço. Isso aí. Adriana? Então, acho que se observar e poder perceber a função que se repete. Eu tenho uma proposta, o mês começa, não, esse mês não vou fazer, eu vou conseguir, e aí não consegue porque cede às tentações, porque está com a emoção alterada, poder se perceber e buscar ajuda. Quero agradecer muitíssimo a presença de vocês e a troca das experiências aqui com a gente. Obrigada. E obrigada a você por acompanhar a nossa conversa aqui pelo Canal Saúde, pela internet ou um dos nossos canais parceiros. Na nossa página no Facebook você pode rever o programa, mandar sugestões de assuntos e dar a sua opinião. Curte lá e compartilhe a sua história com a gente. Eu te espero na nossa próxima Conversa em Família. Tchau!